Bem-vindo ao Gente de Expressão. E hoje aqui comigo eu vou falar... Aliás, vou mudar totalmente esse quadro hoje aqui, viu? Porque eu estou sendo zoado só porque eu não tenho cabelo igual o homem aqui. E nem igual ela. Camila, seja bem-vinda. Aderbal, seja muito bem-vindo. Mas, por favor, parem de falar da minha cabeça, vai. Parem de falar da minha cabeça. Nem Só porque os falei dois têm nada. cabelão aqui. É um preconceito, não é? É um preconceito. Brincadeira, Mira, brincadeira. É uma honra estar aqui novamente. Muito obrigada, pelo convite por eu estar aqui. E hoje estamos com a presença ilustre dele, o famoso Aderbal Miller. Por favor, conte um pouquinho sobre você, se apresente. Muito obrigado pela oportunidade, de estar aqui. Eu que me sinto honrado aqui por participar do programa e a felicidade aqui poder realmente trocar essa questão, não como gente, mas como expressão e tentar trazer um pouquinho aí da experiência que a gente tem. O programa, já assisti todas as edições, é fantástico, e por isso que eu me sinto honrado em participar aí, pela oportunidade realmente de estar com vocês aqui e pela especialidade de trazer aqui alguma coisa, alguma contribuição aí aos nossos telespectadores. Tirando os cabelos, que é bonito, teu, fala um pouquinho do seu currículo para todos nós aí, porque eu acho, eu posso não ter o teu cabelo, mas a tua formação eu tenho um pouquinho, viu? Com certeza, Miro, com certeza. Tem bastante, Você também é um grande empresário, tem vários movimentos aí com várias áreas, a gente admira isso muito, principalmente a gente que, no meu caso, que tem todo uma formação mais acadêmica, Então eu tive a oportunidade de começar a minha formação no escritório de contabilidade da minha mãe. Então eu comecei lá, na época que eu fui fazer o vestibular e tal, falei, começa a fazer contábeis, daí você começa a trabalhar com a gente. Só que eu tive a oportunidade de estudar contabilidade na escola, eu estudei na FAI, no caso aqui em Curitiba, e aprender com ela a prática. Então tudo que eu aprendia na sala de aula, eu aprendia na prática fazendo folha de pagamento, fazendo os registros contábeis, ICMS, apuração de impostos e tal. Então, isso me deu uma união, a chamada teoria prática, É muito gostosa, muito bacana. E é isso que acabou me transformando em professor. Eu acabei tendo um professor que fez o prefácio desse meu livro que eu trouxe para vocês, você já vai falar um pouquinho dele, e que ele um dia falou, você tem jeito para ser professor. E aí, a partir dali, eu falei, não, gostei da ideia, E aí veio a formação acadêmica, acabei fazendo daí mestrado, doutorado, e em função desta carreira acadêmica é que eu acabei escrevendo 16 livros, esse aqui é o 16º. Esse daqui é o 16º livro. Uau, hein? Conta o segredo, porque eu sempre escutei, e é até uma piada de contadores, porque quando eu falei que eu tenho um pouquinho da formação dele, eu também sou contador por formação, eu sempre escutava uma piada. Quando se o aluno tivesse os pais que eram contador, eles pegavam o livro, que a gente chamava de FIPECAF, que é o manual da contabilidade, e batia na bunda do filho para que ele não fosse contador. Isso eu já percebi que isso não aconteceu na sua família. Mas com que idade você começou a trabalhar no escritório da sua mãe? Eu comecei exatamente na época do vestibular, 18 para 19 anos. Fiz minha formação toda regular e aí comecei a trabalhar no escritório quando entrei na faculdade. Foi ali aquela questão de aprendendo, as primeiras rotinas. Na época era tudo físico, livros físicos, escrituração toda feita manualmente, ou tive a honra de fazer curso de datilografia, Então, hoje em dia não tem mais curso de datilografia, mas foi uma experiência muito grande, porque hoje eu digito muito rápido mesmo, exageradamente rápido. Foi o motivo pelo qual eu consegui escrever 16 livros. Então, imagine quantos eu li, nessa formação toda. Então, eu comecei ali bem jovem, com 18, 19 anos, e segui essa carreira
inteira dentro da contabilidade. Como eu não tive viés de sair da área, só agora, mais recentemente, que a gente começou a trabalhar com avaliações de empresas, perícias e tal. Quer dizer, não é um escritório, não tenho mais um escritório de... Bom, nem podia, né? Ser concorrente da própria mãe. Aí não ficava legal, não ia ser nada agradável. Não ia pegar né? bem. Ela e a minha irmã continuam com o escritório e tal. Estão ativas ainda. Continuam ativas. E eu acabei indo para a área acadêmica, virei professor e tal, me dediquei nisso. E o que me valeu é essa estrutura, né? De conseguir escrever livros e tal e ter essa oportunidade de hoje de trabalhar com essa parte de avaliação de empresas, buscando aí a prosperidade das pessoas, das famílias, dos sócios e das empresas em si. Como é que é o nome da sua mãe? Tereza. Tereza. Ah, dona Tereza, está explicado porque o conceito básico, ou melhor, a frase máxima que é para o seu filho não seguir a carreira, era bater com o FIPECAF. Ele só foi começar a trabalhar com 18 anos contigo, você já não podia mais ensinar essa lição do livro, viu? Fica a dica aí. Se você tem um filho que quer ser contador, não abandona o FIPECAF, viu? Apesar que nem existe mais, né? Esse manual caiu em desuso praticamente, né? Na verdade, não. Ele foi transformado em função das Digital. normas novas, né? Mas a fundação existe em São Paulo, é uma grande fundação. Os grandes nomes da contabilidade Sim, todos sim. estão lá, sem dúvida nenhuma. Eu me refiro mais ao livro físico, né? Que o pessoal não utiliza tanto mais. Hoje em dia, o pai dos burros que eu brinco, né? Que é o Google, criou uma facilitação para os contadores de plantão hoje em dia que acham que tem o conhecimento temas superiores a próprios advogados e juiz, né? Que ele vai lá, pesquisa um pouquinho e já acha que sabe tudo, né? Transformados pela internet. É. Você pode ser qualquer coisa. Não, mas é o que a Camila comentou sobre a questão da inteligência artificial, né? Sim. Hoje a gente tem situações extremamente interessantes com o uso da inteligência artificial. Sim. Nós tivemos um caso agora, nós recentemente iniciamos uma área de avaliação de marcas, patentes, registros no escritório. A gente trabalhava bastante com avaliação de empresas, né? Cotas societárias, em N situações, daqui a pouco a gente vai conversar. Mas criamos aqui uma independência de área falando sobre intangíveis, sobre avaliação de marcas, patentes, e tal. E nós tivemos um caso recente de uma patente que foi concedida pelo INPI e autorizada, e a dona da patente é uma máquina, é um IP de inteligência artificial que Sério? montou a patente, registrou e passou o registro. Sério? Inteligência artificial? Como pode, gente? Mas Doutor Bruno, que trabalha com a gente lá, tá maluco. Mas tem as taxas federais, tem... Esse assunto é... Mas pagou? É alguém que opera a Sério? inteligência artificial, né? Foi lá, fez o registro e Como pagou. pode? Dono da marca é uma inteligência artificial, é uma IA. Que loucura! Caramba! A inteligência artificial é um assunto bem polêmico É. hoje em dia, porque o pessoal fala, será que a inteligência artificial vai roubar os empregos? As pessoas não vão mais? Até me fizeram essa pergunta nesse final de semana. Camila, você acha que a inteligência artificial vai tirar o emprego dos influencers? Eu falei, não, não vai. Ela veio para facilitar, mas ela não vai ocupar o local dos nossos empregos, enfim. Até eu vou fazer um comentário relacionado à contabilidade, nessa questão, né? Eu queria ser contadora, tá? Eu sou formada em administração, e aí eu fui ver, para fazer contabilidade mais 2 anos, né? Mas, Miura, acho que eu não vou mais. Não, contabilidade é uma boa profissão. Não por profissão, mas para conhecimento. Se você Sim. quer empreender, se você quer ter um conhecimento, eu sou a favor, tá? Todo mundo no Brasil, na minha concepção, deveria obrigatoriamente em escola ter o conceito básico de conhecimento do direito. Veja, sou contador, mas estou falando do direito. Porque se não havendo essa possibilidade, saber de contabilidade. Mas não por causa do balanço, ou razonete, nada por isso. Por causa do princípio que dentro da contabilidade, o ser humano, ele entende o que é certo e o que é errado. Sim. Né? Entende um pouco sobre a lei, principalmente tributária, que aqui no Brasil é um complicador extremo. Entende um pouco do direito de um trabalhador, da obrigação de um empregador. Ele traz esse parâmetro conceitual. Então, eu entendo e acredito que lá na educação deveria ter direito e contabilidade. Veja, ou contabilidade. Lembrando que contabilidade nessa amplitude, que tem um pouco de direito
e tem um pouco de obrigações ali. Eu gosto muito do curso de administração porque ele dá um pouquinho de cada. Ele dá um pouquinho do direito, um pouquinho da contabilidade, é tudo, né, um pouquinho de cada. E depois você acaba se aperfeiçoando, né? Por isso que eu queria me aperfeiçoar na contabilidade. Agora, uma coisa que eu fiquei impressionado. Um IA ser detentor de uma patente. Até agora eu não estou acreditando nisso. Como é que conseguiram isso? Mas é a evolução do direito, Miura. Eu acho que o pensamento que você colocou e que a Cami colocou também, eu acho fantástico. Me fez lembrar aqui de um médico que cuida de mim há muitos anos, aí, que é gastroenterologista. E ele, antes de tudo, ele fez administração. E ele falou, eu tive um filho que falou que queria fazer, não lembro se era direito, eu falei, não. Primeiro você faz administração. Primeiro você aprende a administrar o próprio nariz. Depois Sim. você vai tocar a vida. Você pode ser, contabilidade, você falou, uma profissão fantástica. Todas as profissões são, né? Vai para uma engenharia e tal. Mas se você faz ela junto com uma formação, por exemplo, em administração, você aprende a gestão das coisas. Nós vamos falar daqui a pouco de empresas, e isto é extremamente importante. E o que você falou, eu reputo como o mais importante de tudo, que é a questão do direito. Porque nós vivemos num ambiente, como você falou, a gente reconhece que temos direitos, a gente sabe que tem deveres, mas a gente não estuda isso. Eu fiz o curso de Direito, me formei em 2021. Fiz junto com a esposa. Inclusive, eu e ela estudamos na mesma sala, nós formamos juntos. Caramba, Né? que incrível. Ela é formada em administração, né? Fez pós em marketing e foi fazer direito comigo. Por quê? Porque direito é a vida da gente. Eu trabalho com justiça, eu trabalho com perícia judicial. Não tenho escritório de contabilidade, aspas, né? Com todo respeito, claro. O meu cliente é o juiz no fórum, porque é o demandante de um processo litigioso, grande volume de trabalho. A gente faz mais fazenda pública em São Paulo. 85% do nosso trabalho está na Fazenda Pública de São Paulo. E uma parte aqui, 15% no Paraná. E a gente sente aquela necessidade, eu percebo muito a necessidade do direito. E aí, conversando com a esposa, ela falou, vamos fazer? Vamos. Aí fomos fazer o curso de direito. E eu brinco com as pessoas que eu ia para a escola de idiomas. Porque eu não queria ser advogada. Ela vai atuar na área e tal. Uhum. Mas eu falei, eu não, eu sou perito, eu vou continuar fazendo perícia contábil, perícia financeira, tributária, judicial, são áreas que a gente atua bastante forte. E aí, conversando com ela, ela falou, vamos fazer. Aí eu brinco que eu fui para a escola de idiomas, porque eu fui para aprender advocatez e um dialeto chamado juridiquês, que é para entender o que os caras escrevem, porque os caras escrevem em latim. Uhum. Se você estudar um pouquinho, você vai entender. Né? Como você falou, todo mundo tem a noção do direito, do dever, mas a hora que você estuda, e nós tivemos gratas surpresas com os nossos professores, mostrando para a gente a importância do direito para a vida. Então eu acho que direito, como você comentou, administração, como você comentou, para qualquer profissão, pode fazer arquitetura, pode fazer medicina, vai ter a medicina legal, vai ter ali a criminologia, vai ter um monte de desdobramentos. É importante para a vida de todo mundo. Sempre se complementam, né? Mas interessante, você se formou em contábeis e direito. Isso. Tem mais alguma outra faculdade? Não, chega. Né? Fazer música depois. Muitas profissões, né? Que não deixa de ser um bom estudo, né? Na verdade, até mais difícil, fiz né? o mestrado em contabilidade, mas o meu doutorado na Federal de Santa Catarina foi em engenharia de produção. Então, eu já tive trabalhos tributários ligados a ICMS, a recuperação tributária, créditos de ICMS, de insumos, não sei o que lá, bem técnico em termos de contabilidade, só que reclamaram que eu tinha que ir na fábrica e ver lá a produção de aço para identificar o que era insumo, o que não era insumo de produção, se dava direito a crédito ou não dava direito a crédito. E o advogado na época reclamou, mas não, isso aqui tem que ser uma perícia de engenharia. Eu falei, não, tem doutorado em engenharia de produção. Aí eu pude fazer a perícia. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava também numa indústria madeireira e a gente queria saber se aquele produto lá da fábrica acreditava ou não ICMS. E eu fui pesquisar. Tive que fazer toda uma pesquisa se acreditava, se a luz também que a gente utilizava no processo acreditava ICMS. Agora uma outra grande curiosidade, porque ao ler a capa do livro e eu escutar o que você fala, eu vejo que você está muito voltada à parte técnica.
vamos colocar assim, né? Auditoria, perícia, controles, levantamentos de crédito. Mas o livro conta de vida, né? Você pode prosperar e ser feliz. Como é que é essa balança? Porque teu profissional é técnico e aqui é o pai da sua vida. Como é que é essa balança? O que te inspirou a criar um livro assim? Olha, essa acho que foi a pergunta mais esperada por mim aqui na entrevista. Eu queria que o Miro perguntasse. É de ter combinado para você me fazer essa pergunta. Eu adorei. Não, que realmente, eu vou juntar aqui para você esses dois lados. O primeiro é o lado de escritor, o lado de gostar de escrever. Depois de 15 livros publicados, eu descobri que eu era escritor, perdi a vergonha de pôr no currículo, né? Eu escritor. Né? Não, mas o que aconteceu? Eu sempre gostava de escrever. Então, mesmo que não fosse algo técnico, um encontro assim, um bate-papo, conheci ali e tal, o Miura, Camilo, tá, entrevista, eu ia lá e escrevia. Um voo, às vezes relatava experiências desses voos para São Paulo, mas assim, coisas que nunca ninguém iria ler. E um dia eu parei e olhei aqueles textos todos. E falei, peraí, mas se eu separasse alguns tópicos, eu podia tentar achar um motivo deles estarem juntos, né? E aí, num dado momento, peguei aqueles textos todos, comecei a olhar para eles e vi que tinha uma série de palavras, né, que me sensibilizaram. Família, amor, perdão, fé. Eu comecei a olhar aquilo e falei, mas eu contador, como você falou, né? Escrevendo sobre isso, né? Esses temas. E aí que eu parei e fiz aquela pergunta que você agora um pouquinho esboçou, qual é o segredo, né? E eu fiz aquela pergunta, Rhonda Byrne, né? Qual é o segredo do sucesso? Né? E eu me sinto uma pessoa realizada, me sinto uma pessoa feliz, pessoal, profissionalmente, por tudo que a gente tem. Né? E pela assim, razão de ter essa história com a contabilidade que me permitiu tudo. Acho que por isso que eu me tornei professor, por isso que eu me tornei perito, que é para devolver para a sociedade, com auxílio à justiça, a solucionar problemas. E aí que eu me deparei com pessoas, gente de expressão, gente que talvez não seja uma personalidade, mas é um agente de expressão na vida da família dele, na vida empresarial dele, no ambiente em que ele vive. E aí eu olhei aquelas questões todas e falei, poxa, mas descobriu o tal do segredo? É ajudar as pessoas. O grande segredo é trabalhar para as pessoas, não trabalhar para a gente. É trabalhar em prol da comunidade, em prol das pessoas, com filantropia, como a gente busca fazer. Aí, tudo isso me despertou aquilo e falei, bom, então vamos juntar esses temas. Bom, como eu me sinto uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa feliz, né, com o que a gente tem, eu falei, eu vou separar aqui e vou fazer este compêndio. As variáveis que interferem, na minha opinião, na vida de uma pessoa para ela. Aí tem o subtítulo, prosperar e ser feliz. Então eu peguei a influência dos pais, a influência da família, dos amigos, aquela famosa frase bíblica, né, de Jesus, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se alia pessoas boas e você se tornará um deles. Né? E aí eu juntei. Eu vi que faltavam algumas passagens, aí eu fiz o que a gente chama de, tecnicamente, né, de interpolação na escrita, coloquei alguns temas que eu percebi que faltavam. Mas eu tive uma série de inspirações. Toda a questão do livro, ela é voltada justamente para mostrar justamente essas questões dessas variáveis. Poderia falar de capítulo por capítulo, né? Mas tem alguns temas, assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo de Pelé. Pelé, sem preconceito, né? Mas ele nasceu preto, pobre, no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Três Corações, e tinha tudo para dar errado, teoricamente. Bastava o pai dele pegar um chicote e dizer assim, vai estudar. Você vai estudar. Chicote, que negócio de jogar bola. Né? Matava o talento ali. Outra questão, além dessa historinha do Pelé, que me sensibilizou, foi um dia que eu assisti aquele filme. Vocês assistiram, certamente. Os Filhos de Francisco. O que os pais faziam? O pai, né? Ia no
orelhão, comprava um saco de ficha telefônica e ficava ligando. Pedindo a música. Colocando uma voz de homem, uma voz de mulher, uma voz de criança. Aí toca a música tal, toca a música tal. Fiz a diferença na vida dos meninos. Da influência dos pais. Aí eu coloco aqui a influência dos filhos, dos amigos, do esporte, do entusiasmo e assim vai. E isso eu acabei trazendo, agora juntando na tua pergunta, para o lado profissional. Porque ao falar de prosperidade, e a gente trabalha com empresas, né? As empresas, elas têm muita prosperidade quando elas têm a visão do dono, a luta do dono, o amor, a paixão pelo negócio. Então, quando a gente faz, isso já faz algum tempo, já quase 2 décadas, que a gente tem essa filosofia. Quando a gente avalia uma empresa, não é só o valor, não é só o cálculo. Por trás da empresa, você tem um idealizador, um proprietário, como todo homem tem que ter uma grande mulher por trás para idealizar as coisas, que é quem pensa, né? Na nossa trajetória. Quem comanda ali. A esposa fez marketing, fez administração, aí ajuda com as estratégias, né? A gente que é contador é muito centrado, né? E aí a gente leva isso para a empresa. A empresa não é só o dono, ela tem todo um corpo de funcionários, tem famílias sendo atendidas e tal, e tudo isso tem valor para a empresa. Mas na, Então, na psicologia a gente tem isso, quando você vai fazer uma terapia, eu faço terapia, né, até por causa do meu trabalho, e ela pergunta assim, que nota você dá para cada âmbito da sua vida? Para a saúde, para a parte social, para a parte familiar, para a parte do trabalho. E eu já passei por isso, eu colocava uma nota para tudo e depois eu vou fazer uma média. E qual lugar você tem que melhorar? Porque cada área influencia na outra. Se você tá mal, você não vai desempenhar tão bem no trabalho. Se você vai muito bem no trabalho, mas você não tá bem em casa, você vai ter que voltar para casa. No relacionamento, na parte com os amigos. Então, tudo isso influencia no trabalho, influencia em quem você é. E é muito legal, né, você abordar todas essas áreas, porque é um todo. A gente não é só um pedaço, a gente não é só a pessoa que está no trabalho. Eu não sou só a Camila que está na internet. Eu sou um ser humano por trás. E eu tenho sentimentos, as pessoas têm sentimentos. Como fala lá, né, a questão da inteligência artificial, que eu comentei antes. Ela vai tomar o meu lugar? Não vai tomar. Ela pode me ajudar, mas ela não vai tomar, porque ela não tem sentimento. Foi a pergunta que o Miura fez, por isso que eu falei, a pergunta que eu mais queria, né? Porque junta o técnico com o humano, que é o que a Camila comentou agora, quer dizer, não é, você é uma pessoa, além de tudo, claro, você tem tua técnica, você tem tudo, mas a gente vive e trabalha e se relaciona o tempo todo, não com máquinas, mas também com a máquina, mas ela não tem sentimento, mas principalmente com pessoas, né? Uma frase desse livro aqui que resume esse recomeço ou esse reencontro é uma frase que você colocou aqui, de Ayrton Senna, que é: não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar e fazer um novo fim. Resume um pouco do que você está falando, porque contador é aqui, ó, é o bate-bate. Advogado é aqui, ó, é técnico pra caramba. Mas isso aqui, tá aqui, ó, tá no coração, tá nas pessoas, tá na felicidade e prosperar. Gostei do livro e gostei dessas frases que eu vi aqui. Eu vi que tinha o Rei Pelé aqui. Quando você começou a falar, eu já estava... Eu tenho um problema. Eu não posso pegar um livro na mão porque eu não consigo parar de ler. É um problema que eu tenho. Eu não sei se isso é bom ou ruim, porque às vezes me dão alguns folhetos, me dão alguns documentos para ler. Eu pego aquilo, eu falo, pô, é meia-noite e acabaram de me dar um papel, é meia-noite, me dão um livro. Eu falo, você não quer que eu durma, né? Eu não consigo deixar o papel do lado, eu não consigo deixar um livro do lado. Eu tenho eu sou mordido pelo bichinho da leitura. Eu tenho um prazer enorme de ler. Então, assim, obrigado pelo livro, viu? Eu amei, ó. Eu já falei pra ele hoje. Hoje à tarde, aqui, ó. Eu vou estar lendo, porque eu já abri aqui, já amei as frases que eu li. E eu adoro livros assim, que ajudam a gente
autoconhecimento, eu acho que é muito importante. Eu tenho certeza que esse livro aqui Eu vai vou fazer fazer uma diferença. pergunta para você, porque eu vi aqui que tem também. Pode É. perguntar. Eu não preciso nem abrir mais esse livro aqui. Ok, pergunta. Ele, o Aderbal, faz uma pergunta no livro. Ok. O que é ser feliz? Mas não precisa você responder, não. Vamos deixar quem escreveu responder. O que é ser feliz pro Aderbal? Não pro livro, mas pro Aderbal. Acho que é a grande incógnita de todo mundo, né? Fazer essa descrição. É muito difícil você pensar numa definição do que é ser feliz. A gente tem muitas interferências, né? A gente tem muitas opiniões sobre esse aspecto de felicidade. E a gente ouve frases como, por exemplo, felicidade não existe, existem momentos felizes, né? E coisas assim. Mas eu entendo que o ser feliz, de uma forma muito tênue, tá muito genérica, trazendo aí uma reflexão para o espectador, que talvez, né, ser feliz seja algo muito particular, seja algo muito interno. A gente, como eu falei, temos muitas influências, né, de pensamentos como você tem que ser feliz com o que você tem, não sinta falta do que você não tem, fique grato com aquilo que você tem, e são N pensamentos. Mas acho importante, talvez, para o espectador refletir no seu significado. Para mim, tem essa amplitude, essas interferências, as oportunidades que surgem, não ficar sentido magoado com as faltas de oportunidade, porque isso está lá em Eclesiastes. Tudo é aflição de espírito. E a gente vai acabar sendo aflito por falta de dinheiro, como disse a Camila, por falta de saúde, por questões psicológicas, pressão do trabalho. Gente, tudo isso faz parte. Outra máxima que a gente sempre ouve das pessoas, se você olhar para o lado esquerdo, você tem alguém melhor que você, vai ficar com inveja. Olhe para o lado direito e você vai ver gente com muito mais dificuldade, muito pior do que você. Então, acho que essa é a reflexão do ser feliz. Não é simplesmente um aceitar, é um batalhar pelos seus pensamentos, pelas suas ideias, pelos seus sonhos. Ah, mas eu não conquistei o meu sonho. Não sei se você não conquistou o seu sonho. Há pouco tempo eu ouvi um corolário de perguntas, não vou colocá-lo inteiro aqui, mas uma delas diz assim: eu pedi a Deus sabedoria e ele me deu um monte de problemas para solucionar. Eu pedi a Deus coragem e ele me deu um monte de medos para enfrentar. E aí tem uma série de coisas. Então, acho que isso é ser feliz, a gente pensar, Miura, Camila, telespectador, que é um conceito muito pessoal. Tem gente que vai ser feliz com o que tem gente que vai ficar angustiado com o que não tem, e vai ter aqueles que, minha sugestão para todos, pensem e façam o seu próprio conceito e busquem a felicidade. Às vezes eu autografo esse livro para as pessoas e coloco assim, pessoas prósperas, né? O título do livro é Você Pode Prosperar e Ser Feliz. E eu, às vezes, escrevo para o empresário: já prosperou? Você já prosperou. Esse é o meu autógrafo lá. Mas digo, mas a felicidade é um processo contínuo. Na minha opinião, felicidade é muito relativo. É muito o que você falou. Por exemplo, para mim, a felicidade é eu estar com as pessoas que eu amo, eu fazer o que meu trabalho me deixa feliz. Então é ser feliz. Mas talvez uma pessoa no meu lugar não seja tão familiar, então para ela não vai ser tão feliz. Ou eu amo viajar. Tem gente que não gosta de viajar, então para mim felicidade é viajar. Mas para outra pessoa talvez não seja, então é muito relativo. E essa questão da busca da felicidade, eu passei isso ano passado. Na minha cabeça eu ia ser feliz quando eu ganhasse dinheiro na internet. E eu coloquei um número na minha cabeça. Quando eu atingir aquilo, eu vou ser muito feliz. E eu atingi. E eu não estava feliz. Eu fiquei, então se isso não é ser feliz, o que é? E aí foi quando eu busquei a Deus e busquei um propósito e eu consegui me realizar através daquilo, porque eu vi que o dinheiro que eu tinha colocado não me deixava feliz. E eu tive uma conversa com uma amiga minha, ela criou a prótese dentária, a Neodente, então ela é uma figura assim muito importante. E ela falou pra mim: Camila, a partir do momento que você
ficar buscando o dinheiro através do trabalho, enfim, que pra mim, na minha cabeça, o dinheiro era a felicidade, você não vai se realizar, porque vai ser sempre um ciclo. Mas quando você tiver um propósito de ajudar alguém, aquilo vai te deixar feliz. E foi quando eu encontrei meu propósito de ajudar mulheres, enfim, na internet, que aí eu comecei a sentir realização. E o dinheiro, que era aqui na minha cabeça era o conceito de felicidade, virou uma consequência. Aquilo não era mais. Mas ajudar as pessoas, que eu sempre busco ajudar pelo menos uma pessoa, que eu faça a diferença em uma pessoa por dia, eu já estou fazendo muita diferença. E isso que me deixa feliz. Mas a felicidade, na minha opinião, é relativa. Concordo plenamente, a felicidade é individual, mas eu quis provocar isso porque esse livro aqui é muito intrigante. E eu vou, por causa dessa pergunta, eu quero ir nesse outro tópico, que você fala que o amor não é importante. E olha, eu já vou dar a dica, eu não vou parar por aí não, porque que eu vi que tem uns Polêmico, meu. tópicos aqui que eu adoro isso, você não tem noção, cara. Eu amo essas coisas, eu amo pessoas que me fazem parar para escutar e me ensinam alguma coisa, porque eu gosto de aprender, né? Como eu falei, né? Se me der um papel, não importa o horário, eu não consigo deixar o papel de lado. Eu sou obrigado a pegar ele e ler. E às vezes acontece de me darem um documento, uma coisa assim, assina, né? E eu faço uma brincadeira, você já leu? Né? Ah, já, então assina primeiro. Ah, não, mas eu não posso. Você quer que eu assine sem você não tem, você não quer assinar também? Né? Não tem coragem de assinar, você quer que eu assine? Você leu mesmo? Não, peraí, já te devolvo. A pessoa pega, leva e vai ler antes de eu ler. Porque eu tenho esse hábito realmente. Mas por que o amor não é importante? Não, ele é importante, sem dúvida, é uma das principais variáveis. A minha colocação, para não ficar mal interpretada, né? Não, é importante, sem dúvida é importante. Aliás, é fundamental. Amor a tudo, ao que a Camila relatou aqui, o amor diário de ajudar uma pessoa, de ser feliz. O que eu quero colocar é o cuidado que você tem que ter, por exemplo, como ela falou muito bem, por exemplo, o amor ao dinheiro, né? Isso aí, buscando a questão da prosperidade, do que a gente trabalha com valuation, as empresas e tal, a gente percebe muito, e é pegando só o gancho da tua colocação aí do dinheiro, a pessoa acha que vai ser feliz quando ela tiver dinheiro, ela acha que vai ser feliz quando ela atingir uma meta, né? Ela acha que vai ser feliz quando tiver uma empresa, uma realização, conseguir um emprego novo, né? Tudo beirando a questão do dinheiro. Mas esse é o fator que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, um certo carinho, porque dinheiro é consequência. A própria felicidade que você comentou, Camila, é consequência. A tua felicidade é quando você consegue ajudar a pessoa, uma pessoa por dia, e você vê a felicidade dela, e este é o que a gente às vezes dá o nome, né, de reconhecimento. Ou isso que o Miura falou, de ouvir uma palavra, às vezes uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Então, aí eu entendo o conceito de amor, né? Não aquele amor de dizer, eu gosto lá do meu pet, né? Claro, é um amor, mas isso não é o mais importante. O mais importante é isso, é o teu carinho. Então, você amar teu pet e não dar atenção para ele, né? Você gostar de uma pessoa e não dar um apoio para ela, né? Não gostar de pessoas e não fazer filantropia. Que amor é esse, né? Então, quando você busca este, né, entendimento um pouquinho mais, digamos assim, amplo ou genérico em relação à questão de pensamento das atitudes que a gente tem, e aí eu volto a pensar na questão do empresário, né? Certa vez eu li um livro que me tocou muito, de um grande filósofo, chama-se Noam Chomsky. O título do livro é uma pergunta, é uma interrogação. O lucro ou as pessoas? É o título do livro do Noam Chomsky. Então, a hora que você para que ele olhe os empresários em geral e vai falar de prosperidade, não adianta você ter riqueza, palácios, coisas, não ter tranquilidade de paz de espírito, né? Não ter uma realização com a tua família, tendo problema. Quer dizer, que amor é esse? Né? E daí não é amor pelo dinheiro, é amor às vezes pela realização,
pela progressão, pelo sucesso, por qualquer outra palavra que a gente queira encontrar. Então, nesse sentido que eu volto àquela questão da reflexão para o empresário, e isso foi uma coisa que eu aprendi bastante com a técnica, porque eu escrevi um livro, uma ocasião, com esse, que foi meu professor, que fez o prefácio desse livro aqui, o Luiz Roberto, e uma vez escrevemos um livro de análise financeira. E aí, a análise financeira se aprende índices, liquidez, lucratividade, rentabilidade, e né, usam-se siglas como EBITDA, aumento de EBITDA, múltiplo de EBITDA, paga, a participação nos resultados e tal, tudo com métricas, 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 métricas. E se esquecem que ali, por trás de todas essas métricas, tem pessoas batalhando. Tem pessoas lutando, e às vezes lutando por você, né? E te ajudando, e te apoiando. E aí a gente fica olhando só aquela questão da métrica, e aí que a gente olhou aquele livro de análise financeira e falou, peraí, mas está faltando alguma coisa aqui. Até o momento que eu e o Luiz Roberto descobrimos. E aí que eu comecei a trabalhar com valuation, com avaliação de empresas. Por quê? Quantas empresas que a gente conhece, e é a grande maioria delas. Olha-se lucro, olha-se resultado, olha-se margem, distribuição de lucros. Qual é o valor da tua empresa? Qual é o valor do teu negócio? E a gente está vivendo muito isso agora com marcas. As demandas com avaliações de marcas, a pessoa às vezes perde a empresa. Fechou a empresa, mas ela continua tendo uma marca. E ela vai lá e vende a marca por 10 vezes o valor da empresa dela. Do que valeria. Então a gente percebe esse valor desses intangíveis. Intangíveis, pessoas, conhecimento, a tal da curva da aprendizagem e tal. E começa a perceber que a avaliação de empresas não é só algo quantitativo, é algo qualitativo. E poucos empresários olham. A gente tem tido alguns casos, esses poucos, a gente fica muito feliz em ajudar, né, de mostrar para eles que efetivamente o valor da empresa não é simplesmente refletido em lucro, refletido em aumento de produtividade, cumprimento de metas. Você realmente tem uma possibilidade de aumentar o valor da tua empresa. Tem até um estudo de muitos anos, 3 décadas talvez, que se chamava EVA, né, Valor Econômico Agregado, Economic Value Added, que mostra isso. E depois acabou virando um modismo. Mas a métrica de você valorizar a empresa, você ver se o teu negócio vai prosperando é fantástico. Nós tivemos alguns casos recentes. O mais recente foi uma corretora de seguros que fez avaliação 1 ano, 2, 3, pulou 1, fez de novo, e depois de 5 anos, de 4 avaliações, ela vendeu o negócio, comprando carteiras e tal, por 10 vezes o que valia. O negócio não é simplesmente o bem material. E aí eu vou entrar numa frase que eu li no seu livro, que eu acho que vai te recordar de quem citou. Viver é o saber... Aliás, errei. Vida é o saber viver. Essa é uma frase, página 59, do pai dele, Ariel Miller. E olha, vida é o saber viver. E por que eu estou recitando essa frase? Justamente porque vocês estão colocando, vocês, quando eu falo, você também falou, Camila, estão colocando valor nos negócios. Vocês não estão... Para o empresário, não é o preço, é agregar valor. E vocês estão conseguindo agregar valor fenomenalmente, né? No valuation, como você citou, que a pessoa foi comprando pequenas empresas, foi comprando carteiras e vendeu por 10 vezes mais do que ela imaginava. Isso é agregar valor, é saber agregar valor. Mas o agregar valor na sua vida, muitas vezes, não é você estar ganhando dinheiro. Não é você simplesmente estar conquistando bens materiais, tangíveis. É você estar conquistando a felicidade, agora eu vou voltar na felicidade, aqui e aqui, para você mesmo. O mais importante em tudo que o Aderbal está comentando, em felicidade, no amor, em negócios, não é o meramente resultado ou a meramente expectativa, mas sim o que você está sentindo, o que você está se realizando. Se você conseguir
com R$ 1 ficar contente, ok, parabéns para você. Mas se você conseguir ficar com R$ 1 e fazer mais 2, 3 ou mais 1 contente, eu acho que você vai se sentir muito melhor. Eu acho. Aderbal, um pouquinho da sua vida pessoal, porque eu já conhecemos você um pouquinho na vida profissional, que foi de muita labuta, já conheci você na vida de escritor, que olha, me impressionou, ainda você citando teu pai aqui, e quando se fala de família, eu sou muito família também, mas e você, Aderbal, hoje? Família, casado, filhos, fala um pouquinho de você, não da sua carreira profissional mais. Eu estava conversando aqui quando a gente chegou com a Camila, falando da minha filha, né? Que começou a desenvolver hábitos de pintura, agora foi fazer cursos de maquiagem. A Camila já falou, não, vamos conversar que eu tenho aqui uma marca, uma coisa. Já buscou ajudar, já buscou aproximar e tal. Então, isso é o que você falou que eu considero como valor. Né? Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos e discuti muito com a minha esposa é o conceito de caro. Às vezes você falou de viagem. Nós fizemos agora, recentemente, uma viagem para o meu aniversário da filha, agora em maio, para Foz do Iguaçu. E foi uma viagem, vamos dizer assim, em termos de valor considerável. Não é uma viagem barata, você ficar lá a semana em Foz do Iguaçu, nas cataratas, passeios, compras, tal, né? Aí ficamos lá num hotel bem bacana, tal. Aí vem a pergunta, eu conversando com um colega, inclusive de São Paulo, mas o hotel é caro, né? Eu falei, eu não acho caro. Aí entra essa diferença que você comentou, que é muito sutil, que é preço e valor. Voltando na maquiagem que você falou, mas é um produto caro. Não sei se é caro. Se você pagar R$10 e prejudicar a tua pele, você ficar com uma baita de uma sequela, é caro. Exatamente. Agora, você pagar R$150 num produto e ele te deixar bonita, e você fizer sucesso com ele, e não prejudicar a tua saúde, principalmente, não é caro. Então, a diferença de preço e valor. Então, eu considero bastante, a gente aprendeu bastante, a dar valor ao valor, não ao preço. Eu vendo todos os dias, né? Eu trabalho como influencer, mas eu sou uma vendedora. E quando a pessoa me fala, eu tenho uma marca de óculos. Quando a pessoa me fala, que é caro, primeiro eu devolvo 2 perguntas para ela. É caro em relação ao quê? E eu falo, você conhece o valor do meu produto? Você pode encontrar vários no mercado, mas igual o meu produto, você não vai encontrar. Com o meu valor. Eu tenho que agregar, principalmente quando eu vendo produtos mais caros, que as pessoas me devolvem essa pergunta, né? Eu trabalho com produtos de variados preços. E eu sempre tenho que devolver a pergunta para a pessoa. Em relação ao quê? Em relação ao quê? Você está comparando o meu produto ao produto daquele, mas você sabe se o dele é bom? Eu vendi perfume esses dias e a moça veio assim, mas o carinha ali da esquina tá vendendo a 100, eu tava vendendo a 600. E eu falei, mas você sabe se o dele é original? A pessoa não falou mais nada, ela comprou meu produto. Sim. Então, o valor dos produtos, o valor, enfim, é muito diferente do preço. É o conceito básico, né? Sim. Mas você entendeu, Camila? Que olha só, nós viemos para cá hoje com uma ideia, com um pensamento que a gente ia ser muito técnico. Graças a você, não vou negar, nós fomos para um outro caminho que eu adoro navegar. Eu adoro, porque, volto a repetir, tudo aquilo que me faz pensar, ou seja, eu aprendo algo, eu amo, eu adoro nesse mercado. Aderbal, muito obrigado pela sua presença, bem-vindo ao Agenda Expressão, fique à vontade de voltar sempre que tiver um novo livro, ou sempre que quiser falar alguma parte técnica também, porque eu sou contador, também fiz faculdade de Direito, sou apaixonado por esse outro lado, mas isso aqui me encanta, tá? Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito ao apoio de vocês, a oportunidade, Miura, Camila, mas principalmente aí a audiência do espectador, do nosso telespectador aqui, no sentido de assistir os programas. Eu acho que a filosofia, que foi o que me encantou para estar aqui com vocês,
do programa Gente de Expressão é justamente isso que a gente acabou culminando em falar aqui no final, que é valor. É trazer valor para cada um de vocês que nos assistem. Acho que a gente fala muito, né? Que a gente falou aqui da questão do preço e tal. Todo mundo tem um preço, uma taxa horária, você tem um tempo limitado. E às vezes você para um pouco da tua atividade semanal para, de repente, num domingo, às 20 horas, assistir o Gente de Expressão. E aí você, aspas, né? A gente falou de caro, barato, gasta um tempo teu. Mas eu assisti todas as edições até hoje e vou continuar assistindo porque agrega muito valor. Isso que o Miura falou, a gente começar cada vez mais a dar valor para a família, isso que a Camila falou, a dar valor para ajudar as pessoas, para a felicidade, para o comportamento. E acho que essas pessoas, né, como eu estou aqui privilegiadamente hoje como Gente de Expressão, tenta justamente trazer para vocês, telespectadores, esse recado, né? Da vida da gente, da particularidade dos pensamentos da gente, mas você vai ter os teus pensamentos. E acho que é isso que vale. Não é o programa em si, não é o idealizador em si, ou mesmo o entrevistado. É você aproveitar, curtir e prosperar e ser feliz. Prosperar e ser feliz. Um beijo para todos vocês e até o próximo programa Gente de Expressão.